Boa tarde a todos novamente. Voltando para explicar a nossa terceira atividade de hoje, que vai ser de matemática, tá certo? Para darmos continuidade, as crianças vão precisar assistir a esses dois vídeos, tá certo? Ele vai falar sobre medidas de tempo, especificamente um deles no calendário, porque vamos falar um pouquinho hoje sobre o calendário, tá certo? Sobre as outras formas de medir o tempo, a gente vai ver depois, tá? Depois que vocês assistirem, crianças, aos dois vídeos, nós iremos pegar o livro de matemática e abrir na página 124 e 125. Essa página aqui, ó, onde eu vou começar a explicar agora. Medindo tempo. Número 1. Desenhe o que você fez durante o dia de ontem. Então, aqui você vai desenhar o que você fez durante a manhã de ontem. Aqui vai desenhar o que você fez durante a tarde de ontem. E vocês vão desenhar aqui o que vocês fizeram ontem à noite, tá? Número 2. Agora, vocês irão pintar com lápis verde o que fazíamos antes do recreio. E de lápis amarelo, desculpa, o que fazíamos depois do recreio. Eu vou ler as alternativas, tá certo? E vocês vão pintando de acordo com as cores, tá certo? O que fazíamos antes e o que fazíamos depois. Início da aula, era antes ou depois? Aí vocês vão ver, se for antes, vai pintar com lápis verde. E se for depois do recreio, vai pintar com lápis amarelo. Estudos de matemática. Esse estudo de matemática sempre acontecia antes do recreio ou depois do recreio. Estudos de artes. Aconteciam antes do recreio ou depois do recreio. Estudos de língua portuguesa aconteciam antes do recreio ou depois do recreio. Término da aula. Quando a aula terminava, era antes do recreio ou depois do recreio? Educação física. Era antes do recreio ou depois do recreio? Lembrando que tudo que acontecia antes do recreio vai pintar de verde. E tudo que acontecia depois do recreio vai pintar de amarelo, tá certo? Virando a página, vamos fazer a questão número 3, tá certo? Que diz o seguinte: vamos aprender um pouco mais sobre o calendário? Com ele podemos registrar os dias e os meses de um ano. Complete o calendário do mês em que estamos. Então, com a ajuda das pessoas que estão em casa com você, você vai escrever aqui o nome do mês que estamos, tá certo? Lembrando que o mês que estamos, ele começa com a letra S, tá certo? Depois disso, com a ajuda de quem está em casa com você, você vai, tá certo? Copiar os números, tá certo? Nesse calendário que está no livro. Vai copiar do calendário que vocês tenham em casa, tá? Lembrando que o primeiro dia desse mês, tá certo? Ele começou ontem. Ontem foi o dia 1, tá? E que dia foi ontem? Que dia da semana foi ontem? Ontem foi a terça-feira. Então, vocês vão procurar aqui, ó, nos dias da semana, onde tem o nome terça-feira. E a bolinha que está embaixo do terça-feira, vocês vão colocar o número 1, que é o primeiro dia do mês, tá certo? E vocês vão escrevendo os números até concluir esse calendário, tá certo? Onde, como eu já havia dito, o mês iniciou ontem, que foi numa terça-feira, tá certo? Opa! E também o nosso mês só tem 30 dias, tá certo?
ele vai terminar em uma quarta-feira. Então, vocês vão ver onde é que está o nome quarta-feira aqui, entre os nomes dos dias da semana, tá certo? E vai colocar o número 30, porque o mês em que estamos tem 30 dias, tá certo? Depois que vocês escreverem, tá certo? O nome do mês, coloca o ano que estamos também aqui do lado, tá certo? O ano que estamos é 2020. Outro zero aqui, não. Deixa eu apagar para fazer melhor. Prontinho. Vocês vão colocar o nome do mês e vão também colocar o ano do lado, tá certo? Agora vamos responder as perguntinhas. Aqui embaixo, ó. Pinte todos os domingos do mês. Então, vocês vão ver em que coluna está o domingo e vocês pintarão todos os dias que forem domingos, tá certo? Com lápis de cor que vocês desejem, tá? Segunda perguntinha. Se hoje é segunda-feira, daqui a quantos dias será a próxima segunda-feira? Então, vocês irão contar no calendário, tá certo? Quantos dias vai demorar para ser segunda-feira de novo? Terceira perguntinha, desculpa. Em que dia foi ou será a terceira quarta-feira do mês? Marque com um X essa data no calendário. Então, agora no calendário, vocês vão ver qual vai ser o dia, tá certo? Que, se contarmos, ela será a terceira, tá certo? Quarta-feira do mês que estamos, tá? Vai marcar um X, tá? No próprio calendário. Última perguntinha. Quantos sábados há nesse mês? Então, vocês vão olhar qual é a coluna do sábado, tá certo? E irão contar quantos sábados tem o mês que estamos, tá certo? E vai colocar aqui. Se ainda permanecer alguma dúvida, ou a família de vocês tiverem dúvida ao realizar as atividades, podem pedir para que os pais de vocês, quem esteja em casa com vocês, entrem em contato comigo para eu reexplicar a atividade novamente, tá certo? Desde já, muito obrigada. Tenha a todos uma boa tarde. Eu vou ficar esperando o retorno das fotos das atividades de vocês.